O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo o que vos recordará, tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na liturgia deste domingo sobressai a promessa de Jesus de acompanhar de forma permanente a caminhada de sua comunidade em marcha pela história. Não estais sozinhos. Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso lado. No Evangelho, Jesus diz aos discípulos que se hão de manter em comunhão com Ele e reafirma a sua presença e a sua assistência através do Espírito Santo. Continuamos o contexto da ceia de despedida. Jesus, que acaba de fundar sua comunidade, dando-lhe por estatuto o mandamento do amor. João capítulo 13, versículos de 1 a 17. Agora ele vai explicar como é que essa comunidade manterá, após a sua partida, a relação com ele e com o Pai. Nos versículos anteriores ao texto que nos é proposto, Jesus apresentou-se como o caminho, João 14, versículo 6, e convidou os discípulos a percorrer esse mesmo caminho, 14, de 4 a 5. O que é que isso significa? Jesus, enquanto esteve no mundo, percorreu um caminho, o da entrega ao ser humano, o do serviço, o do amor total. É nesse caminho que o ser humano, todos nós, criaturas novas, que Jesus veio criar, esse caminho que se realiza em nós. A comunidade de Jesus tem, portanto, que percorrer esse caminho. A metáfora do caminho expressa o dinamismo da vida, que é progressão. Percorrê-lo é alcançar a plena maturidade do ser humano novo, da criatura nova que desenvolveu todas as suas potencialidades, do homem recriado para a vida definitiva. O final desse caminho é o amor radical, a solidariedade total com o ser humano. Nesse caminho encontra-se o Pai. Os discípulos, no entanto, estão inquietos e desconcertados. Será possível percorrer esse caminho se Jesus não caminhar ao lado deles? Como é que eles manterão comunhão com Jesus e como receberão dele a força para doar dia a dia a própria vida? Para seguir Jesus, caminho, verdade e vida, é preciso amar Jesus e guardar sua palavra. É impossível seguir Jesus sem guardar sua palavra. Quem ama Jesus o escuta, identifica-se com ele, isto é, vive como ele, na entrega da própria vida em favor do ser humano.
Ora, viver esta dinâmica é estar continuamente em comunhão com Jesus e com o Pai. O Pai e Jesus, que são um, estabelecerão a sua morada no discípulo, viverão juntos na intimidade de uma nova família. É muito privilégio a palavra de Jesus que diz: aqueles que acolherem e guardarem a minha palavra, eu, Pai, viremos e faremos morada nele. Para que os discípulos possam continuar e percorrer esse caminho no tempo da igreja, o Pai enviará o Paráclito, o Espírito Santo. A palavra Paráclito pode traduzir-se como advogado, auxiliador, consolador, intercessor. A função do Paráclito é ensinar e recordar tudo o que Jesus propôs. Trata-se, portanto, de uma presença dinâmica que auxiliará os discípulos, trazendo-lhes continuamente à memória os ensinamentos de Jesus e ajudando-os a ler as propostas de Jesus, o seu projeto, à luz dos novos desafios que o mundo lhe colocará. Assim, aqueles que acreditam realmente devem percorrer o caminho na história, o caminho de Jesus, numa fidelidade dinâmica ao seu projeto. O Espírito garante dessa forma que aquele que acredita possa continuar e percorrer esse caminho de amor e de entrega, unidos a Jesus e ao Pai. A comunidade cristã e cada ser humano tornam-se a morada de Deus, na ação daqueles que vivem a missão de Deus e permite Deus revelar-se como Deus libertador, que reside na comunidade, no coração de cada pessoa e que tem um projeto de salvação para todos nós. A última parte do texto que nos é proposto contém a promessa da paz. Era a saudação habitual à chegada e à partida. No entanto, nesse contexto, a saudação não é de uma despedida ou de um adeus, pois Jesus não vai estar naquele momento. O que Jesus pretende é inculcar nos discípulos apreensivos a serenidade e evitar-lhe o temor. São palavras destinadas a tranquilizar os discípulos e assegurar-lhes que os acontecimentos que se aproximam não porão fim à relação de Jesus com a sua comunidade. É preciso equilíbrio, é preciso saber em quem depositamos a nossa fé. Não é qualquer situação que acontece no grupo, na pastoral, na comunidade, que vai fazer a gente entrar em desespero. É necessário escutar o que o Espírito diz e pedir do Espírito a força necessária para saber administrar qualquer adversidade, geralmente gerada por nós mesmos, mas também pelo mundo. As situações que o mundo gera também vai trazer insegurança, medo, pavor. Onde é que está a nossa fé nesse momento? As últimas palavras referidas por esse texto sublinham que a ausência de Jesus não é definitiva, nem sequer prolongada. De fato, os discípulos devem alegrar-se, pois a morte não é uma tragédia sem sentido, mas a manifestação suprema do amor de Jesus pelo Pai e por todos nós. Por isso, falar do caminho de Jesus é falar de uma vida gasta em favor dos irmãos e das irmãs, numa doação total e radical até a morte. A temática do mandamento do amor, que vem desde o domingo passado, é um testamento daquele que quer seguir Jesus. Os discípulos são convidados a percorrer com Jesus esse mesmo caminho de entrega, de fazer com que a palavra de Jesus ela possa estar realmente escrita no coração de cada um de nós. Que o Senhor nos capacite, nos habilite, para que a partir da vivência do mandamento do amor, a gente possa propor ao mundo uma alternativa. É possível viver em comunidade, é possível abrir o nosso coração e permitir Deus fazer a sua morada, para que a gente tenha sinais de vida, de salvação, de paz, de harmonia, do amor de Deus presente em nós, porque nós permitimos Deus reinar em nossas vidas.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.